Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo falando do filme O Monstro do Mar. Filme antigaço da década de 50, que marcava muito bem essa era atômica que tinha em Hollywood nessa época. Porque, aquela coisa, pós-Segunda Guerra Mundial, era um momento que o mundo estava começando a descobrir os efeitos destrutivos da radiação, alguns mais do que outros. E esse também foi o primeiro vídeo que alguém comentou um filme que queria que eu falasse, que no caso foi o TORT 5607, ou TORT 5607, não sei, inúmeras pronúncias. Ele pediu pra eu falar de outro filme de monstro, mais ou menos da mesma vibe do Monstro do Mar. Então, mais de um ano depois da publicação daquele primeiro vídeo, eu vou finalmente falar desse filme, que não é nada mais, nada menos do que Gorgo. Esse filme eu acho que é uma bela de uma particularidade nesse enorme catálogo de filmes de monstros dos anos 50 e 60. A começar que quando você pensa em filme de monstro, você pensa tipo Japão, sabe? Toho com o filme do Godzilla enfrentando uma caralhada de monstros diferentes. Ou Estados Unidos fazendo filme de inseto gigante ou alguma porra assim. Ou seja lá o que era pra ser o The Giant Claw. Ô mano, eu sei da peste. Mas Gorgo não é um nem outro. Ele é um filme britânico. E só pra deixar claro, tem uns 200 vídeos no YouTube com esse filme completinho, até dublado. Isso não é bom sinal. E é deste filme que eu vou falar hoje. Bem-vindo ao canal Mr. Pocovo. Eu não sei porque eu falei isso, tem que arranjar uma introdução para esse canal. Então, sem mais enrolação, bora pro filme. A primeira coisa que aparece quando o filme começa é esse textão fazendo um agradecimento aos serviços públicos de Londres e Dublin. Então, obrigado, Londres e Dublin. Tamo junto. Então aparece o título e depois uma porrada de créditos iniciais, bem coisas daquela época, coisas que a gente já tá bem acostumado nesse canal. E então vemos nossos protagonistas, as duas pessoas que vamos ter que aturar até o final desse filme. O que é importante saber agora é, eles comandam uma expedição para buscar as relíquias de um naufrágio que caiu próximo das... Que caiu é foda, mano, o naufrágio caiu. O naufrágio que afundou próximo de umas ilhas na Irlanda. São eles Joey, que a personalidade dele pode ser resumida com eu gosto de dinheiro. E acredite, esse vai ser o norte que vai mover esse personagem o filme inteiro. E o Sam, que é um personagem um pouquinho mais de boa e é amigo do Joey. É só isso mesmo, na verdade. Então eles estão lá explorando, tudo bem, tudo maravilha, uhul, exploração. Até que todo mundo começa a ficar meio preocupado com um fenômeno bizarro que tá acontecendo, a água tá borbulhando e tudo, aí tá bizarro. E quando eles menos esperam, bum, vulcão, que começa a cuspir fogo, o mar fica maluco, vem água pra tudo que é lado. Joey e Sam sofrem pra estabilizar o navio e depois de um verdadeiro inferno, o mar se acalma. Exploração. O que dá pra perceber nesse início são os efeitos que vão ser usados no filme. Tem lá os efeitos práticos que eram muito usados naquela época, era o que tinha, e eles têm o seu charme. E o chroma key também, ele vai ser usado bastante nesse filme, e ele é bem feito na maioria das cenas, mas é aquela coisa, vai ter momento que você vai ver um fiapinho azul aqui e ali, mas a gente ignora. Enfim, o navio fica todo fudido, todo cagado depois da erupção, e acabou a água potável. Então os dois vão pra uma ilha próxima, falar com alguma autoridade, alguém no comando, pra ver se pode ajudar eles. Os dois chegam lá e o clima da ilha é um clima de bosta. Daquele bem estranhos não são bem-vindos, saiam enquanto podem ou enfrentarão a ira de... Insira o nome do demônio aqui. Os pescadores guiam os dois até a casa do comandante McCarthy, que é a principal autoridade da ilha. E a sua casa está sendo cuidada por essa criança aí chamada Sean. Não se enganem, Sean não é filho do McCarthy, ele perdeu seus pais, então ele é meio que um ajudante do comandante. Trabalho infantil, yes! McCarthy é arqueólogo e sua casa é cheia de peças históricas fodas. Tem espada, escudo, arca da aliança, lâminas do caos, é um museu aquele lugar. Mas uma peça específica chama a atenção dos dois. A escultura de um monstro marinho estranho, que Sean chama de Ogra, o espírito do mar. Mas antes que o Sean possa falar mais, o próprio McCarthy chega todo pimposo falando que os dois não podem ficar xeretando livremente por aí. Não, tem que ter uma permissão. Quer ficar mais de 24 horas nos meus territórios? Tem que ter papel assinado, filho da... Eles até tentam defender pro lado deles, falando que eles queriam sair, mas aqui aquela coisa, o navio não pega, a gente precisa de água, porque sem água a gente vai morrer. Então o McCarthy, com seu, coração de amigo, coração de parceiro, dá água potável pra eles, então eles, morrer de sede eles não vão. E os dois voltam pro barco. Mas quando eles estão voltando, eles veem uma série de barcos que se descobrem serem pessoas que estão procurando dois mergulhadores que submergiram e não voltaram mais. Eles não deram sinal de vida mais. Até que um deles aparece lá no barco do Joey e do Sam. Ele é resgatado, mas o cara tá em estado catatônico. Esse cara viu coisas, o cara tá tudo cagado de medo, tá em desespero completo e
morre de susto. Porém, o Joey percebe algo muito suspeito. No bolso desse mergulhador que morreu, tinham moedas de ouro. Então ele pensa, então é assim, McCarthy, mete essa permissão pra cima de mim só pra proteger o teu precioso ouro. Ah, não vai ficar assim, não vai. Eu e meu amigo descer nessa porra de mar, pegar essa porra de ouro, vai se fuder, McCarthy. Então vai os dois descer nas profundezas do oceano em busca desse bendito ouro. Mas antes que eles possam encontrar algo, Sam vê uma criatura horrível, um monstro marinho gigantesco que deixa ele com o cu na mão, em desespero pra cair fora dali. Ele leva o Joey junto, mesmo o Joey nem tendo visto a criatura por dentro de conversa, porque assim o homem fica tão cego pelo ouro que ele nem percebe o projeto de Godzilla gigantesco no seu cangote. De noite, enquanto a água está sendo levada pro navio, Sean aparece de penetra e fala que o comandante quer falar com os dois. E o McCarthy tá lá esperando, putaço da vida, pelos dois terem explorado a ilha sem permissão. Daí eles discutem, e enquanto isso, lembra dos dois mergulhadores? Então, um morreu, a gente já sabe muito bem como, e o outro foi devorado off-câmera. E então alguns pescadores se reuniram para caçar, seja lá qual for o peixe que devorou o mergulhador. Mas é aquela coisa, eles pensaram que seria um tubarão, uma barracuda, esse tipo de peixe, não a porra de um monstro pré-histórico gigante. Todos pegam suas armas e tentam acabar com ele, porque é extremamente plausível que a fraqueza de um monstro titânico seja um pedaço de madeira pegando fogo. E por mais incrível que possa parecer, esses estalinhos comparados ao tamanho colossal do monstro funcionam para deter ele. Então ele volta pro mar e é batizado carinhosamente pelo Sean de... Então, no dia seguinte, todos ficam putos com o McCarthy, tipo, pô, você acha que a gente vai trabalhar com esse bicho antropomórfico de 20 metros atacando qualquer coisa viva que passar daquele mar? E Joey, esperto como sempre, com abstinência de ouro, faz um trato com o McCarthy dizendo, ó, eu dou um jeito na criatura, mas em troca eu quero tudo de valioso que veio naquele naufrágio. E então, pela livre e espontânea falta de opção, McCarthy fecha o trato e daí lá vai o time em busca de Ogra, o espírito do mar. Versão brasileira, Herbert Fisher. Ainda naquele dia, eles executam um plano que consiste em Joey entrar em uma cápsula de mergulho bem parecido com o que tinha no Monstro do Mar e descer para procurar Ogra. Bom plano. A cápsula seria uma isca. Quando o monstro aparecesse, a tripulação ia jogar uma rede e o monstro ia ser capturado sem grandes dificuldades. As coisas começam bem, com o Joey descendo, analisando o lugar. É um tiro no escuro pra pensar, porque eles não têm indicação nenhuma da localização exata do monstro. Então é só socar o Joey na cápsula e andar com esse puto pelo mar o dia inteiro. Porém, na cagada, depois de 5 minutos do Joey andando por aí, tá lá, ao virtual e a cores, Ogra. Apenas um animal vivendo em seu habitat, feliz e tranquilo antes da chegada do homem branco. E é óbvio que dá bosta esse plano, porque a criatura vê a cápsula, vai atrás dela e agarra ela, bem como um peixe morde a minhoca. Daí é um caos pra levar o Joey pra cima, a água começa a entrar, entra um desespero completo e em um ato desesperado eles tacam a rede que milagrosamente não atinge o Joey junto e capturam o monstro, porque assim é a natureza sendo subjugada pelo poder do homem e pau no cu dos ambientalistas, foda-se. O lance é queimar árvore e clonar lobinho extinto por diversão. É o futuro. Depois de capturado, Ogra vira notícia mundial. E é óbvio que as universidades se interessam muito pelo animal, querendo estudá-lo e descobrir mais sobre essa espécie nova. Então os professores vão visitar o barco para tentar negociar com o Joe e fazer um acordo, dizendo: faz o seguinte, meu nobre, leva esse animal para Dublin e lá vamos fazer umas pesquisas com ele. Então a gente vai te pagar uma bolada no final. Entendeu? E Joey responde falando: ah, meu amigo, tudo certo, cê é louco, vamos lá, não como frete, de boa. Mas vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que o Joey vai aceitar só uma proposta? É óbvio que não. O Joey quer o dinheiro dele. Tipo, tá certo que ele deve ser um milionário até esse ponto com todo aquele ouro que ele pegou no McCarthy, mas ele precisa de mais. Ele precisa de mais. E o que ele faz? Ele faz acordo com um circo para eles poderem exibir Ogra em troca de uma bolada e parte dos lucros. Já indicando que, ó o cheiro de merda chegando. Óbvio que a comunidade acadêmica inteira fica puta com a ideia, mas é isso que eu disse no início do vídeo. A motivação do Joey é... E o Sam vai junto, né? Porque é assim, né, mano? Se o Joey pular da ponte, o Sam vai junto. Durante a viagem, o Sean entra de penetra no barco de novo. A segurança desse negócio é incrível. E tenta libertar Ogra. Porque é assim que é o Sean. Ele é a famosa criancinha que é contra a exploração de animais como atrações de circo. Que o
Ogra vai se tornar daqui a pouco. Então ele tenta libertar a criatura, mas é óbvio que o Joey descobre. Ele não deixa o moleque fazer nada, ele chega já enfurecido, empurrando o moleque contra a parede. Agressão contra o menor de idade, yes! Então, já que não dá pra levar o moleque de volta, ele começa a fazer parte da tripulação. Então ele fica lá uma das partes do navio e é levado junto para Londres. Já que eu não mencionei, mas o circo que o Ogra vai ser levado é no meio de Londres. Porque deu muito certo quando eles tentaram levar um macaco para Nova York, né? Depois de uma viagem um pouco tumultuada com a fatal morte de um figurante, Ogra chega a Londres. Então ele é levado pro circo em um caminhão 100% seguro, com total confiança de que os tranquilizantes vão aguentar a viagem toda, porque senão... fudeu. E são várias cenas assim, mostrando esse animatrônico do monstro andando no meio da cidade, o que é muito bem feito. Tipo, no barco também tem umas cenas que ele tá amarrado lá e as patas dele começam a se mexer. É um efeito que ele é realmente muito bom pra época. E quando ele chega na área do circo onde ele vai ficar, que ele tá na rede, todo assim, todo encolhidinho, também eles conseguiram, tipo, eles deixaram o animatrônico numa pose muito realista, né, até onde é possível. E é, putz, é um trabalho muito bem feito pra realmente parecer uma criatura sendo carregada numa rede. Eu já falei muitas vezes nesse canal o quanto que eu gosto desses efeitos práticos dessa época do cinema. E aquela coisa, é em filmes de monstros como esse, onde esses efeitos mais são encontrados. É onde a produção realmente tinha que ser criativa, principalmente em cenas como essa, onde o monstro está sendo carregado tranquilamente, dormindo de boa com um sonífero, até que chega um fotógrafo do além, que vem correndo, passando por todo mundo e tira uma foto com um flash do olho do bicho. E depois sai correndo. E quando o monstro acorda, fudeu, ele vai sair dali, vai destruir tudo, fazer uma chacina, até que os caras aparecem com lança-chamas e levam ele de volta pra jaula. Que tipo de monstro broxa você é, cara? Seu bosta. Então, nos próximos dias, Joey e Sam vivem a vida boa, com o cu cheio da grana, porque a atração é um sucesso. Todo mundo na Inglaterra quer ver Ogra. Com o detalhe que ele não é chamado de Ogra. Não, eles trocam o nome dele pra Gorgo, que é uma referência a uma criatura da mitologia grega, que não tem nada a ver com nada de onde o Ogra veio. Tipo, ele é uma criatura irlandesa, então faz muito mais sentido de ser algo da mitologia nórdica, não da mitologia grega. E eu acho isso um detalhe muito foda deles. Tipo, tirando a identidade dessa criatura, uma criatura que era tão colossal do lugar de onde ela veio, sendo reduzida a nada. Foda-se que a criatura é irlandesa e que ela tem toda uma parte mais mitológica naquele lugar. Foda-se, eu quero minha grana, o nome Gorgo atrai mais gente, então vou botar o nome grego mesmo e foda-se de onde a criatura veio. Enfim, depois de vários e vários shows, os cientistas chamam o Sam e o Joe para alertá-los de uma coisa. E o que eles falam é muito simples. Ogra, essa criaturinha que você tá vendo aí, é um filhote. E ele está muito longe da fase adulta. Aí você pensa, se esse é o tamanho do bebê, qual que é o tamanho do adulto? E mais, se esse é o filhote, então quem pariu essa porra? E então, para a resposta a essa pergunta, voltamos a ele do início do filme, onde a mamãe de Duck Monstro muito pica aparece em uma busca ao seu filho sequestrado. É tipo Busca Implacável, só que com uma mãe lagarto no lugar do Liam Neeson. Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. E nessa passada pela ilha, o McCarthy morre. O que você pensa que vai ter algum impacto, porque o Sean vai ficar triste porque ele era uma figura paterna pra ele, já que não tem pais. Mas não, foda-se, ninguém liga pra isso. Apareceu, bancou o misterioso e morreu. Enquanto isso, o Sean, pelo jeito, foi adotado pelos caras. Eu não sei, o filme não explica muito bem isso. Ele brotou no barco, daí ficou lá e agora, pronto, ficou com eles. Ok, né? O exército está avisado que tem coisa estranha perto das ilhas irlandesas e começa a desesperar, eles veem a criatura, que eu vou carinhosamente apelidar de Gorgo, porque essa criatura que queria ver nesse filme, um monstro impiedoso que destrói navios militares e já chega arrebentando com tudo. Não um bebezinho que tem medo de pedacinhos de madeira pegando fogo e um lança-chamas mal recortado. Pouco depois, militares, cientistas e a duplinha do barulho se reúnem para pensar o que fazer a respeito. E eles descobrem que o monstro está indo para a Inglaterra em busca de seu filhote. E como ele sabe que seu filhote está na Inglaterra? Simples. Quando o barco estava carregando Ogra, eles tinham que manter a criatura molhada. Afinal, ele é um animal marinho. Então eles tacavam água nele direto. Só que essa água batia na criatura, escorria pelo convés e caía no mar. Assim, fazendo um rastro perfeito para o Liam Neeson de 105 metros seguir. Com base nisso, Sam, finalmente tendo uma ideia de autoria própria nesse filme, pensa:
vamos levar Ogra pro mar enquanto ele dá tempo, pra o Gorgo não chegar aqui e destruir tudo. Uma ideia ótima, uma ideia simples, que você não precisa de mais 2 neurônios pra pensar. E o Joey odeia essa ideia. Eu quero meu dinheiro, caralho! E com duas visões tão contraditórias, é óbvio que os militares se compadecem com o Joey e enviam tropas e mais tropas pra acabar com o Gorgo, em vez de simplesmente libertar Ogra. Porque o que é proteger vidas inocentes? Proteger a biodiversidade comparado a proteger a economia local? Bom, as próximas cenas do filme vão focar bastante nessa rivalidade entre o Sam e o Joey. E 200 imagens de arquivo diferentes pra mostrar o exército caçando o Gorgo. Tipo, esse recurso ele era muito usado antigamente, que eu já expliquei bastante nesse canal aqui. Eles pegavam essas imagens de banco de arquivos assim pra botar entre as cenas. Só que eu acho que funciona melhor em filme preto e branco, talvez. Porque quando é filme colorido, mano, é nítido quando os caras estão usando uma imagem tipo de 20 anos antes. Sei lá, fica algo meio estranho. Principalmente quando eles ficam botando stock image atrás de stock image. Fica muito bizarro, parece que é uma compilação de cena da Segunda Guerra Mundial, não um filme de monstro. E os caras vão além, fazendo dublagens em cima das stock images pra parecer que os caras estão falando o mesmo diálogo. Target moving toward the estuary, too fast to follow. Bom, de qualquer forma, nada do que os caras faz dá certo, que novidade, e o monstro continua avançando. E daí chega a parte que eu sei que vocês queriam ver, a parte que dá o pôster desse filme, que é Gorgo em Londres. E agora sim vem a melhor parte dos filmes de monstro dessa época. Quer ver um cara fantasiado de monstro destruindo maquetes em chamas. Ai, que beleza. E ele já vem chegando, todo grandalhão, arrasando com tudo. Olha como ele vem, olha como ele vem. Ó, ó. Caralho, se fosse britânico, já tava com as caras seguidas. Mas óbvio que como o exército não é trouxa, eles têm um plano de tacar óleo no mar pra incendiar pra ver se afasta a criatura. O que dá tão certo quanto porra nenhuma. E o Gorgo vai seguindo sua caminhada pela baía, destruindo a Tower Bridge, grande monumento de Londres que é feito de farelo pelo monstro. E depois de destruir o monumento mais uma porrada de soldado, Gorgo segue pra cidade, onde ele faz a festa, destruindo casa, prédio, até o Big Bang vai pro saco. E enquanto a cidade inteira é destruída, Ogra ainda tá preso, porque o Joey não vai ceder fácil. Esse puto de monstro pode arrasar com o Reino Unido inteiro, que ele não vai dar o bicho. A cidade então, ela é evacuada e o exército passa pelo circo e pega o Sean. Na verdade, não sei se era pra isso. É difícil entender essa cena. Ele é levado pelos militares, daí você pensa, ah, ele tá sendo levado pra uma zona protegida, né, alguma coisa assim. Mas o Joey e o Sam vão atrás dele como se o moleque estivesse sendo sequestrado. Eu até agora não sei o que era pra ser isso, não sei qual era o plano do Sean, dos militares, ou dos dois indo perseguir o Sean, mas tá aí. E só um fato curioso, que daí vai lá, né, tipo, os dois perseguindo um caminhão e tudo, enquanto tá uma multidão desesperada, com o Gorgo destruindo tudo. E daí do nada aparece dois brother no porta-malas do carro, que desaparece depois. Pô, quem será que são eles? Será que é o cameraman que tava filmando a cena? Mas enfim, depois do milagre da edição de vídeo, o Joey finalmente encontrou o chão, fora do caminhão, não sei se o veículo tombou ou não. Ah, foda-se. O que importa é que o garoto foi encontrado e eles têm que sair dali rápido, antes que o prédio caia em cima deles. Daí é mais destruição, o pessoal correndo por tudo que é lado, o Sam nem sabe onde é que o cara foi, o cara já se perdeu no meio do bagulho. E pra se esconder, os dois aí vão pra estação de metrô, onde tá todo mundo indo pra tentar arranjar um tipo de esconderijo, mas o Gorgo chega, começa a desabar tudo, terra entra por tudo que é lado e subterra todas as pessoas que estavam com eles. Só sobra os dois mesmo. E o que é incrível é que no tempo de 1 segundo de um corte pro outro, do nada, tudo fica alagado. Eu não sei de onde veio essa água, não sei se estourou um rio lá perto, mas tipo, de um corte pro outro, bum, piscina. E depois de uma bela de uma pernada, eles vão pra superfície e chegam no circo pra finalmente reencontrarem com o Sam, que é o pior lugar pra eles ficarem, afinal, é literalmente o destino do monstro. Isso, obviamente, se o exército falhar em derrotá-lo, porque eles têm uma carta na manga. O plano fundamental de todo filme de monstro de bom senso. Pelo menos entre esses três aqui. Vamos concentrar toda a energia da cidade em uma rede elétrica para que quando o monstro passar, ele tome um choque mortal. Porque a regra é clara, não funcionou com Godzilla, não funcionou com o Redossauro, com certeza com o Gorgo vai funcionar. É a matemática. E vai lá, guindastes formando essa gaiola, essa proteção em cima de Ogra, essa armadilha elétrica para quando o Gorgo chegar. Tudo isso enquanto os jatos tentam atrasar a criatura o máximo de tempo que eles conseguirem. E nesse momento, enquanto Joey e Sam tentam ajudar a limpar a área do circo, Joey, em um desenvolvimento de personagem a níveis Estúdio Ghibli, se arrepende de suas decisões mesquinhas ao longo do filme, em um diálogo que, nossa, é emocionante. Hey Sam, sorry I was wrong. Ok, admito, eu
Eu esperava um pouquinho mais, mas sei lá, né, às vezes o cara é meio ruim com as palavras. E então, momento de tesão, tensão. O monstro se aproxima, rugindo, furioso. Será que o plano funcionará? O destino de Londres está nos cabos eletrificados daquela estrutura. Se tudo fracassar, a Inglaterra inteira será destruída. Porém, Gorgo não é qualquer monstro. Não, ele é uma mãe empoderada que chega nos cabos, toma choque, fica toda fodida, toda estraçalhada, mas vai passo em cima de passo, vai chegando cada vez mais perto da cela do filhote, tudo para chegar e dar um pisão lá, arriscando sua vida só para tirar o seu filhotinho dali. E uma cena que é, pô, desgraçadamente bonitinha, mano, muito fofinho vendo os dois andandinho lá um ladinho do outro, um altão e o outro baixinho. É uma cena que mostra a justiça sendo feita. Os dois monstros, Gorgo e Ogra, saindo em uma Londres arrasada, toda cagada, toda destruída, rumo ao mar, para sua casa. Por que isso? Gorgo só queria encontrar o seu filho, só queria encontrar seu filhote, não destruir a humanidade ou acabar com a economia local. Ele só queria o amor de seu filho. É uma verdadeira crítica social, como um homem branco capitalista pode facilmente destruir uma família feliz, mas que termina bem no final com os dois se reunindo e voltando para casa. E esse foi Gorgo, conhecido aqui no Brasil como Gorgo. Esse filme é estranho até que em alguma dose, porque, não sei, ainda pra mim eu acho meio bizarro um filme britânico Sweet Motion, já que é uma coisa que a gente atrela muito ao Oriente, ou seja, com os filmes de monstro até as séries Tokusatsu. Mas devo dizer, esse filme não deve em nada em efeitos especiais. A junção de atores com o monstro fantasiado é maravilhosa e o chroma key funciona muito bem. Ok, dá pra ver um recorte aqui e ali de uma máscara que não foi tão bem elaborada, mas é aquela coisa, né, tipo, era década de 60, cenas que exigiam muito movimento, muita iluminação, pra usar em chroma key era algo que a galera tava meio capengando pra aprender como fazer direito. Poxa, até nos anos 80 a galera tava sofrendo com isso. Mas é aquela coisa, cenas de destruição são um ponto auge de todo filme de monstro, e Gorgo sabe muito bem usar os cenários de Londres pra isso. A destruição da Tower Bridge do Big Bang são incríveis. São marcos históricos que nós não costumamos ver em filmes desse gênero, e ver elas desmoronando com maquetes impecáveis, tipo, muito bonitas mesmo, é algo fenomenal. Mas o que peca são os personagens. Dá pra ver que a tentativa foi que o Joey fosse esse vilão burocrático no início, que só pensa na grana, e que tem uma redenção no final e ajuda os mocinhos. Porém, o cara é só um escroto. O cara mal pede desculpas no final do filme. E o Sam? O que é o Sam? Às vezes parece que era pra ele roubar o protagonista do filme. Tipo, ele é o primeiro a ver o monstro, ele tem uma relação maior com o menininho lá, mas ele não faz nada. O filme inteiro ele é a sombra do Joey. Ele tem tanta personalidade caríssima quanto o personagem de Joey customizável antes de ser customizado. E o Sean, que, tá sendo bem sério o nome desse moleque, acho que o vídeo inteiro eu pronunciei de umas 300 vezes diferentes. Não sei, Sean, porra, dá pra botar um nome normal desse menino, não? O Sean, ele é a criança que simpatiza com a criatura, que tem um desenvolvimento, mas é meio foda-se no final das contas. Em geral, parece que falta algo. Parece que o filme passa tão rápido em cada acontecimento que é como se alguma coisa se perdesse. Por acaso, algum de vocês lembra que tinha um vulcão no início do filme que nunca mais é citado? Mas acho que é isso. Obrigado, Turt5607, pela recomendação. E comentem mais filmes aí pra mim falar. Eu queria fazer esse balanço entre filmes que vocês comentam e filmes que eu quero falar. Então, pra ficar bem balanceada a coisa. Recomendaram Meia-Noite Levaria Sua Alma, do Mojica. O Casca 4051, grande nome, recomendou Pinóquio Perverso. Que caralho é essa porra? Nossa, eu achando que assisti filme estranho. Então é isso, tchau. Não usem drogas, não sequestrem animais mitológicos estranhos. E é isso, né? Adeus.